Eu acho que vocês exageraram no pedido de partidas lutadas, porque agora os jogadores estão lutando sem parar também. Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central do Xadrez para a análise da quarta rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. Nessa partida, que foi jogada no dia 15 de novembro de 2016, nós tivemos o Sergei Karyakin com as peças brancas e o Magnus Carlsen com as peças negras. Pois bem, depois das 3 primeiras rodadas, nós tivemos 3 empates, sendo que na última rodada nós tivemos um empate depois de 6 horas e meia de partida. Então, nessa quarta rodada, nós temos os dois jogadores começando com 1,5 ponto cada um. A disputa ainda está empatada. Os 5 primeiros lances dessa partida foram idênticos aos 5 primeiros lances da partida 2. Então, se você quiser dar uma conferida um pouco mais aprofundada em cima desses lances, confira a partida 2 do Mundial agora de 2016. Mas depois de 5 lances, as negras jogaram bispo em E7, e aqui na partida 2 o Karyakin tinha jogado como sexto lance o lance D3. Porém, hoje ele trocou e decidiu usar a torre em A1. Torre em E1 apoia o peão em E4, evitando assim a captura pelo cavalo de F6. E as brancas têm uma ideia futura de avançar C3, apoiando o avanço D4 e conseguindo um belo centro aqui para as brancas. As negras respondem com B5, importunando esse bispo. O bispo é obrigado a recuar para B3. Roque negro, H3 das brancas, bispo em B7. E aqui eu particularmente gostaria de seguir com a linha principal da abertura espanhola, que seria o lance C3, com a ideia, igual eu tinha falado mais cedo, de D4. E aqui, caso as negras capturem o peão de D4, eu recapturo com o peão de C, e o centro branco é considerado um centro ideal. Aqui as brancas têm um espaço bastante vantajoso, elas vão poder desenvolver suas peças com facilidade. Porém, o Karyakin preferiu, ao invés de jogar C3, jogar o lance D3. D3 tem a sua ideia de defender o peão de E4 aqui mais solidamente pelo peão de D3. A estrutura de peões brancas aqui não é uma estrutura ruim. Abre caminho para o desenvolvimento do bispo nessa diagonal, além de abrir caminho para uma manobra de cavalo de B em D2, F1, e dependendo da situação no momento, o cavalo pode ir para E3 ou G3, o que for mais favorável para as brancas. Bem, as negras responderam D3 com lance D6, consolidando também a posição do peão de E5, e agora que o cavalo de C6 não precisa defender esse peão da captura do cavalo de F3, as negras ameaçam levar o cavalo para A5, importunando esse bispo e talvez dobrando os peões brancos. Para evitar isso, as brancas jogaram o lance A3. Eu mais uma vez gostaria de insistir na ideia de C3 para depois fazer o lance D4. Eu sou teimoso, né? Mas A3 tem a ideia de abrir caminho para o bispo branco recuar para A2, caso o cavalo jogue em A5. Cavalo atacou o bispo recua e o bispo continua aqui numa diagonal muito forte. Essa é a ideia de A3. Se fosse C3, o bispo poderia recuar para C2. O bispo não estaria tão bem posicionado aqui, só que eu prefiro um centro bastante sólido do que o bispo atuando nessa diagonal. Mas ok, A3 das brancas, dama em D7 das negras, cavalo de B em D2,
torre de F em E8, C3 finalmente das brancas, só que aqui tem uma pequena diferença da linha que eu estava querendo adotar anteriormente. C3 tem a ideia de apoiar o avanço D4, porém o peão aqui de B2 agora ele está fraco, porque o peão da coluna A ele não está mais do lado do peão aqui de B2, ele já foi para A3. Se o peão tivesse em A2, um peão poderia apoiar o outro em caso de ataque. Só que com o peão em A3, o peão de B2 vai ficar um peão isolado e a gente vai ver no futuro da partida que esse peão vai causar alguns problemas na posição branca. As negras responderam com o bispo em F8, abrindo caminho para a torre atuar nessa coluna E. E aqui nós tivemos a novidade da posição. Em 2007, essa posição, né, foi jogada entre o Anand e o Navarra, e o Anand respondeu bispo em F8 com lance bispo em A4. E depois de 27 lances, nós tivemos um empate. Porém, Karyakin resolveu jogar cavalo em F1 aqui, e nós nunca tivemos nenhuma partida com essa sequência de lances na história, pelo menos segundo a minha base de dados. Cavalo em F1 tem a ideia de abrir caminho para o bispo branco de caças negras desenvolver aqui nessa diagonal. Para responder a essa ideia, as negras jogam H6, protegendo aqui o ponto G5. Cavalo em H2, abrindo caminho para a dama se juntar aqui à peça na casa F3. E aqui as negras jogam o lance D5. A gente pode perceber que as coisas estão ficando bastante tensas aqui no ponto E4. As negras têm um ataque com o cavalo, um ataque com o peão, indiretamente um ataque com o bispo aqui de B7. Assim que o cavalo sair do caminho, esse bispo já está atacando o peão em E4. Enquanto isso, as brancas têm apenas duas defesas, então parece que esse peão vai cair logo logo, né? Por isso a dama vem a defesa desse peão, dama em F3. Cavalo em A5, importuna o bispo em B3, ao mesmo tempo que aumenta a pressão no ponto E4. Bispo em A2, eu não quero perder o bispo, evidentemente. Peão toma peão, peão toma peão. Cavalo em C4. E a gente começa a perceber aqui a fraqueza do peão em B2, né? Ele é um peão atrasado. Cavalo aqui também tem uma pequena ideia de diminuir o raio de ação do bispo em A2, mas a gente não pode esquecer da pressão aqui em B2. E aqui um lance bastante interessante das brancas. Bispo toma H6. Momentaneamente, as brancas estão ganhando um peão. Por quê? As negras não podem capturar esse bispo com o peão de G. Se elas fizerem isso, o cavalo negro aqui de F6 cai, né? Então, o bispo que as brancas entregaram agora, na verdade, foi uma troca pelo cavalo, e as brancas no final da história estão ganhando um peão. Além do fato de que o roque negro está extremamente debilitado, então as portas aqui para um ataque branco estão abertas, né? Por isso que as negras não podem capturar o bispo aqui com o peão de G. As negras então jogam o lance dama em C6, aumentando a pressão aqui em cima do peão de E4. E aqui as brancas fizeram um erro que elas tiveram que lidar com ele pelo resto da partida. A melhor continuação para as brancas provavelmente seria o lance bispo em C1. Defendendo aqui o ponto B2, que está um ponto bastante fraco. O bispo já cumpriu sua função aqui de debilitar um pouco o roque negro. As brancas estão ganhando um peão no momento? Sim. Só que elas devem entregar esse peão agora. Cavalo toma E4 e continuar a partir daqui.
as brancas já conseguiram o que elas queriam, que era debilitar a posição do rei negro. Então, depois de cavalo E3, a partida seguiria. É uma partida que está igualada nessa posição e ambos os lados teriam oportunidades. Porém, as brancas decidiram arriscar um pouco e decidiram capturar o cavalo de C4 com o bispo. Bispo toma C4, peão toma C4 e a ideia das brancas aqui é: beleza, eu debilitei a posição aqui do roque. Além disso, eu dobrei os peões negros aqui na coluna C. Parece que eu estou com uma bela de uma vantagem, né? O problema é que agora as negras têm um par de bispos em uma posição que provavelmente vai abrir logo logo. A gente não pode esquecer aqui de toda a pressão que está existindo no ponto E4. Então, na hora que as peças forem trocadas aqui no ponto E4, a posição vai estar bem mais aberta. Posição aberta, os bispos são os superiores. Um par de bispos é extremamente poderoso. Esse par de bispos das negras vai começar a jogar bastante agora. Além disso, as negras agora têm a coluna B para poder atuar. Não se esqueça que o peão aqui de B2 é um peão fraco. Então, as negras têm um ataque direto em cima desse peão. A situação das negras, de repente, começa a ficar bastante favorável depois desse pequeno deslize das brancas. Então, peão de B toma C4. As brancas responderam com bispo em E3. Cavalo toma E4. Cavalo em G3, propondo a troca de cavalos. As negras preferem não trocar esses cavalos e jogam cavalo em D6, propondo a troca de damas. E aqui uma situação interessante. Se as brancas decidem tomar a iniciativa de trocar as damas, bispo recaptura no ponto C6 e aqui o bispo fica tendo uma bela atuação na grande diagonal. Se ao invés disso forem as negras que tomarem a iniciativa da troca de damas, cavalo branco retoma aqui na casa F3 e de repente o cavalo que estava isolado começa a vir para a partida. Então a gente vai ter uma pequena discussão aqui teórica de quem vai aguentar mais sem trocar as damas, né? As brancas decidem jogar a torre de A em D8. Ela já tem uma torre aqui na coluna E que está exercendo uma forte pressão e agora elas querem também o domínio da coluna B. As negras procuram o domínio da coluna B, atacando aqui o ponto de B4. Bispo em C1, defendendo o peão de B2, que indiretamente está sendo atacado, e abrindo caminho para a torre branca atacar o ponto D5. F6, consolidando o ponto E5. Dama toma dama, bispo toma dama. As brancas que decidiram abrir mão das damas. Agora o bispo negro vai ter o domínio dessa grande diagonal. Só que as brancas decidiram que as negras podem ficar com essa diagonal, porque o cavalo que estava aqui em H2 vai ter outros planos agora. As brancas jogam cavalo em G4. Torre em B5. E aqui, eu provavelmente, se eu estivesse jogando essa posição na partida, teria jogado o lance cavalo em E3. A ideia aqui é apoiar algum dos cavalos, provavelmente cavalo de G, que está mais na borda, né? Jogar em F5, talvez uma troca de cavalos aqui, e nós temos um cavalo numa posição relativamente favorável. Nós agora temos o domínio da coluna D, né? O problema é que as negras vão estar com vantagem do par de bispos e o meu ponto B2 aqui é um ponto fraco. De certa forma, as brancas vão ter que ficar prendendo seu bispo aqui na defesa do peão. Mas eu teria jogado o lance cavalo E3 na partida, me parece mais lógico.
Karjakin decidiu jogar o lance F3, que eu acho que é um lance um pouco duvidoso. Não me parece ter tantas vantagens nesse lance. Talvez manobrar o cavalo branco para vir para o ponto E4. Talvez o Karjakin pense que trocar os cavalos aqui no ponto E4 é mais favorável. O cavalo vai ficar numa casa melhor. Mas eu começo a ter dúvidas sobre a integridade dessa estrutura de peões. F5 das negras. Então, depois de cavalo em F2, o lance cavalo em E4, qualquer um dos dois cavalos não pode mais jogar em E4 por causa da defesa do peão no ponto E4. Bispo em E7. F4 das brancas, começando a desafiar um pouco o centro negro de peões. Bispo em H4. E aqui a gente tem uma situação interessante que é muito importante que vocês tenham cuidado na partida. Prestem bastante atenção se não tem nenhum bispo entrando em uma posição que ele ataca várias peças suas ao mesmo tempo. Nessa situação, as brancas não vão perder nada, elas não contam de se defender. Só que imaginem que esse rei não estivesse exatamente aqui. Alguma peça ia cair. Se não fosse o cavalo de G3, ia ser o cavalo de F2. Se não fosse o cavalo de F2, ia ser a torre de E1. Então, esse ataque de bispo, atacando várias peças na mesma diagonal, é muito perigoso. Prestem bastante atenção nessa situação nas suas partidas. As negras jogaram o lance bispo em H4, um lance bastante interessante. Aqui, as brancas decidiram adotar uma troca de peças um tanto interessante também, que, sinceridade, eu não teria capacidade de ter visto numa partida, porque elas pensaram vários lances na frente. Peão toma a casa E5. No momento, as brancas estão ganhando um peão, né? Bispo toma cavalo. O peão que estava aqui na casa F4, de repente está tomando na casa D6. Então, as brancas retomam o cavalo que elas tinham perdido aqui em G3 na casa D6. Torre toma torre. Torre toma torre. E agora, peão de C toma E6. Então, parabéns para o Karjakin, ele realmente é muito superior a mim nesse ponto de ver que um peão que está aqui, de repente pode estar aqui retomando o cavalo que eu estou entregando aqui em G3. Porém, apesar disso, eu tenho uma crítica a essa sequência do Karjakin, porque ele próprio tirou uma fraqueza do Carlsen. O Carlsen tinha uma fraqueza muito forte aqui com os peões dobrados na coluna C. De repente eu não tenho mais peões dobrados. Eu ainda tenho um peão atrasado aqui em D6. Ele pode ser um alvo. Só que um peão atrasado é uma debilidade menor, ao meu ver, do que peões dobrados nessa situação. Ok. Aqui, Karjakin respondeu com torre em D1. Vou começar a bater aqui no ponto D6. Carlsen respondeu com rei em F7, torre em D4, torre em E5, ameaçando checkmate aqui com torre em D1. Né? As brancas não vão levar esse checkmate, por isso elas jogam rei em F6. Desculpa, rei em F1. Só para vocês entenderem direitinho, caso as brancas estivessem com fome e fossem sem pensar capturando o peão aqui de E6, a sequência seria torre em E1, checkmate, certo? Mas as brancas jogaram rei em F1, se defendendo da entrada da torre aqui na posição. Torre em D5, propondo a troca de torres. As brancas aceitam, as torres são trocadas. Bispo em G5. E agora que a gente não tem mais torres no tabuleiro, a fraqueza aqui de B2 não é tão gritante igual era mais cedo na partida.
eu não tenho nenhuma torre atacando nessa coluna aberta aqui, o ponto B2. Então, de repente, o bispo de casas escuras das brancas está livre para ter outras operações no tabuleiro. Ele não está mais preso na defesa do ponto B2. Rei em G6, H4, rei atacou o bispo, eu defendo. Rei em H5, e aqui a gente tem uma posição interessante, porque de repente eu tenho duas peças negras atacando o espião e apenas uma peça branca defendendo. Apesar disso, as brancas não defendem espião logo de cara, elas jogam lance H3. E aqui a ameaça das brancas é jogar o cavalo em F4, atacando o rei negro, ao mesmo tempo que ataca o bispo na casa D5. Quer dizer, um ataque duplo, né? Se as negras não fizerem nada, elas vão perder um bispo. Aqui, bem, primeiro, a ideia original das brancas é jogar cavalo em F4. Se bispo toma cavalo em F4, bispo toma, rei toma o peão, e as brancas retomam o peão aqui em D6. Então, as negras não conseguem nenhuma vantagem material. Mas, evidentemente, as brancas não têm dois lances seguidos. Elas têm que... As brancas vão ter um lance, né? Desculpa. As negras vão ter um lance. E aqui, caso as negras capturassem o peão em H4, parece que as negras estão ganhando um peão, né? O peão aqui de F5 é o peão de vantagem negro. Porém, depois de alguns lances, a gente vai ver que as brancas vão retomar esse peão. Cavalo em F4, cheque. Rei toma bispo, cavalo toma bispo. As negras ainda estão com vantagem de um peão. Só que depois de um lance negro, as brancas dão conta de retomar esse peão, porque cavalo em B6 ataca o peão de C4, ao mesmo tempo que não deixa o peão aqui na coluna D defender o peão de C4. Né? Então, o lance bispo toma H4 também não é favorável para as negras. E bispo C6 talvez fosse uma ideia interessante, porque tira o bispo aqui da casa que estava sendo o problema, né? As brancas não têm mais esse duplo, só que mantém a pressão em cima do ponto G2. Seria um lance que deveria ter sido considerado pelo Carlsen. Porém, o Carlsen não jogou o bispo em C6, ao invés disso, ele preferiu jogar bispo em F7. As brancas continuaram com bispo em E7, bispo toma peão, bispo em D6, bispo em D8. Aqui a gente vai ver que nós tivemos algumas manobras de ambos os lados. Eu vou passar um pouco mais rápido para não ficar cansativo. E aqui nós tivemos o lance bispo em B6, que de certa forma limita a liberdade que o rei branco está tendo para andar no tabuleiro. Né? De repente, o rei branco não tem mais a casa E3 para ir. Bispo em E5. E aqui, talvez você pense, por que que as negras não capturam esse cavalo, né? Bispo toma F2. Bem, o problema é que depois de rei toma F2, peão de F toma G4, ok, as negras têm um peão de vantagem. Só que essa vantagem de um peão não é uma vantagem muito sólida. Esse peão não vai ter uma facilidade muito grande de avançar até a promoção. O meu rei já está aqui, olhando a marcha desse peão. Eu também tenho um bispo olhando a marcha desse peão, então esse peão não vai dar conta de ir muito longe. O rei negro não me parece estar numa posição favorável para apoiar o avanço desse peão. E, apesar de um peão de vantagem, as negras não vão dar conta de forçar a vitória nessa situação. E uma grande vantagem que as negras tinham até pouco tempo, de repente sumiu, que é o par de bispos. As negras perderam o par de bispos, as negras perderam uma arma muito forte para forçar a posição. Por isso, o lance bispo toma
cavalo aqui em F2 não é interessante. Então, Carlsen decidiu jogar o lance A5. Cavalo em D1. Aqui, peão toma F4. Diferente do que eu tinha falado agorinha, essa captura me parece interessante. Por quê? As negras estão com um par de bispos agora. Antes as negras não estavam com um par de bispos. Então, é um peão de graça que eu estou tendo? Poxa, por que não tomá-lo, né? Eu não estou abrindo mão de nenhuma vantagem que eu tenho para conseguir esse peão de vantagem. Então, eu iria para a captura nesse momento do peão de G4. Porque eu estou mantendo meu par de bispos. Bem, o Carlsen preferiu não trocar os peões aqui. Ele preferiu o lance F4. Talvez para manter uma estrutura de peões mais sólida, né? As brancas propõem a troca de bispos. Bispo em D4. Só que vamos começar a prestar atenção nisso de agora em diante, pelo resto dessa partida. A grande vantagem que as negras têm na posição é o par de bispos. Não é interessante para as negras trocarem os bispos aqui, porque elas vão estar abrindo mão da sua grande vantagem nessa posição. Por isso, as negras jogam bispo em C7. A gente tem mais algumas manobras de peças aqui, que novamente eu vou passar um pouco mais rápido para não ficar cansativo. E aqui nós tivemos o lance rei em F7. A gente vai ver que o rei vai começar uma marcha muito grande para chegar no ponto B3 e começar a incomodar aqui o peão de B2. Essa é uma grande debilidade da posição branca. Só que as negras não estão tendo muita facilidade para se utilizar dessa debilidade, né? O ideal para as negras seria ter uma torre atacando esse peão. Já que elas não têm, a segunda melhor peça para atacar esse peão no momento, na verdade a melhor peça para atacar o peão nesse momento é o rei. Então vamos trazer o rei para cá, certo? Mais algumas manobras de peças. O rei começa a sua marcha para casa B3 para atacar esse peão. E finalmente o rei negro chegou na casa B3. E agora a gente vai ver que primeiro, o rei branco vai ficar dependente da defesa do ponto B2, enquanto as negras têm um par de bispos e um peão passado aqui na coluna F. Além disso, o peão de B2, além de estar atrasado, ele é um peão que não vai se mover de forma alguma agora. Ele está cravado aqui por causa do rei e por causa da defesa aqui do peão de C4. Quer dizer, o peão aqui na coluna B é um peão fora do jogo. Teoricamente, as negras na verdade têm um peão de vantagem. Então, as negras têm um peão móvel na casa F4, aqui na coluna F, um peão que vai querer ser promovido, um par de bispos, o que traz uma vantagem considerável para as negras. Certo, aqui o Carlsen jogou o lance bispo em D3. Esse lance me parece um tanto quanto duvidoso, porque igual eu falei, a grande vantagem que as negras têm no momento é o par de bispos. As brancas aqui têm a chance de acabar com esse par de bispos. Em compensação, elas vão ter dois peões passados. Só que me parece que as brancas dão conta de segurar essa posição. Elas têm o rei bloqueando o avanço do peão aqui na casa E, e elas têm o bispo bloqueando o avanço do peão na casa F. Desculpe, o rei está bloqueando o avanço do peão na casa D. Errei a letra da coluna. Bem, vocês viram que o rei negro jogou aqui direto na casa C4, né? Por que que esse rei não quis capturar o peão de B2? Bem, a questão é que depois de rei toma B2, bispo em C5 defende o peão de A, enquanto o rei está defendendo o peão de C. Ah, beleza, as negras têm um peão que está avançando aqui na coluna F. O problema é que dá tempo do rei branco capturar o peão na casa D
Assim que o peão tenta promover na coluna F, o rei branco dá conta de chegar a tempo de defender da promoção. Ou o rei vai capturar o peão em F2, ou ele vai capturar a peça que esse peão vai promover em F1, certo? Então, rei capturar aqui em B2 não é muito interessante, porque a vantagem que as negras teriam, que seria o avanço aqui, o peão passado, vai sumir, certo? Pois bem, bispo D3 das negras, só que as brancas não capturaram o bispo aqui em D3. Eu acho isso um lance também duvidoso. Então, um lance duvidoso para o Carlsen, um lance duvidoso para o Karjakin. Karjakin jogou o lance cavalo em H3. Novamente, nós tivemos manobras de peças. Nenhum dos dois lados está querendo ceder nada. Ambos os lados estão fazendo lances que não comprometem a sua oposição, certo? Então, não tenho nada a declarar dessa sequência de quase 10 lances, até que nós chegamos aqui no lance 69 já da partida, F3, feito pelo Magnus Carlsen, que tem a ideia de abrir caminho para o bispo negro vir para a casa F4, limitando a liberdade um pouco desse rei na casa C2. Esse rei não está defendendo esse peão. Então, se o rei não tem a casa C1 para poder ir, talvez esse peão caia. É uma ideia interessante. Bispo em E3 branco, defendendo-se do lance bispo em F4 negro, tirando a casa do rei que eu tinha falado agorinha. E aqui, mais uma pequena manobra de peças, certo? Até que nós temos rei em C1, e a gente para dar uma pequena análise na posição, dar uma respirada, entender o que está acontecendo. Quais que são as vantagens e desvantagens que nós vemos no tabuleiro? As negras têm um par de bispos, que é uma vantagem considerável, além de um peão passado na coluna F, certo? As brancas têm uma debilidade forte aqui no ponto B2, que caso o rei branco saia aqui ou de C1 ou de C2, esse peão vai cair. Ok, as negras têm essa vantagem. O problema das negras nesse momento é que na partida o Carlsen ficou com muito pouco tempo. Se eu não me engano, nessa situação o Carlsen tinha apenas 3 minutos para jogar. Lógico, ele recebia incrementos de 30 segundos para cada lance, só que ele não tinha muito tempo para pensar. A forma de tentar vencer essa partida para as negras é continuar com essa manobra de peças lentamente. As negras têm uma vantagem considerável, só que é difícil de forçar a vitória nesse momento. A manobra de peças vai ter que ser muito lenta, certo? Eu estou mostrando aqui uma linha que que eu peguei do programa Stockfish 7, que é o programa que eu uso para analisar as linhas um pouco mais profundamente. A gente vê que a manobra não para. Nós tivemos uma sequência de quase 12 lances aqui. Não me parece que mudou muita coisa na posição. Só que é isso que o Carlsen devia ter feito. Jogar lentamente, tentar tirar leite de pedra, né? A vantagem está aqui. O par de bispos é uma vantagem muito forte. O peão passado é uma vantagem considerável também. E o Carlsen deveria não piorar a sua posição, né? Dar a chance para o Karjakin errar. Assim que o Karjakin tiver algum deslize, as negras vencem essa partida com facilidade. Só que, provavelmente devido à pressão do tempo, o Carlsen cometeu uma besteira aqui crucial. Ele jogou o lance bispo em F4, basicamente propondo a troca de bispos para o Karjakin. Karjakin, evidentemente, aceitou essa troca, e agora as vantagens que o
que as negras tinham nessa posição sumiram. As negras não têm mais o par de bispos e agora os peões aqui na coluna F estão dobrados, sendo que o cavalo de F2 vai ser o suficiente para conseguir segurar esses peões, né? A gente não tem mais nenhum bispo de casas escuras das brancas para desalojar o cavalo aqui de F2, então as negras não vão conseguir progresso nenhum nessa posição. De repente parece que se alguém tem chance de vitória aqui, são as brancas. Essa partida está igualada, só que são as brancas que têm algum contra-jogo aqui, por causa desse peão que está ameaçando promover na coluna G, certo? Então, nós tivemos a continuação da partida por mais alguns longos, quase 20 lances, né? 75, 95, por 19 lances na verdade. O Carlsen com certeza estava se martirizando fortemente por causa do vacilo que ele deu. E depois de 19 lances, após aquela vacilo do Carlsen, os jogadores concordaram com o empate nessa posição. Foi uma partida extremamente cansativa para os jogadores. Foram 94 lances, 6 horas e meia de partida jogada. Sinceridade, também foi uma partida um tanto quanto cansativa para quem estava analisando para fazer vídeos no YouTube depois, né? Porque nós tivemos 2 partidas seguidas com 6 horas e meia de jogo. Quer dizer, nós tivemos 12, 13 horas de partidas em 2 dias. Mas foi uma partida muito boa, muito interessante, cheia de manobras, lógico, manobras que estão lá basicamente para o jogador não piorar sua posição, né? Ele está esperando para ver o que o adversário vai fazer. Só que também essa partida teve vários pontos cruciais muito interessantes, que foram tomadas decisões muito interessantes que a gente pode adotar nas nossas partidas. Bispo toma H6 aqui, para mim foi o primeiro ponto alto da partida, e depois disso nós tivemos vários outros, certo? Mas infelizmente nós temos outro empate no Mundial, 4 partidas, 4 empates, cada jogador está com 2 pontos. Dia 16 de novembro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia de descanso, não vai ter partida. Os jogadores voltam a se enfrentar no dia 17. O Magnus Carlsen vai estar com as peças brancas, Sergei Karyakin vai estar com as peças negras. Eu quero realmente ver como que os jogadores vão voltar desse dia de descanso. O Carlsen perdeu 2 oportunidades seguidas de começar em vantagem esse Mundial. Partida passada ele teve a chance de vencer, hoje ele teve uma chance muito maior de vencer. Karyakin mostra que é um jogador defensivo muito bom, dá conta de segurar as ameaças do Carlsen, mas também mostra que o Karyakin tem uma certa dificuldade de conseguir uma vantagem decisiva na posição. Quando o Karyakin tenta forçar uma vantagem, ele acaba em uma situação complicada na partida. Então a partida 5 com certeza vai ser uma partida muito interessante. Eu estou ansioso para ver o que vai acontecer. E eu espero vê-los nessa partida. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!